Olá, meus queridos amigos, estamos aqui para mais um programa Sê Tu uma Bênção. E o nosso texto de hoje, ele está em Atos 27, que diz assim: No primeiro dia da semana, estando todos nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Bom, como nós podemos ver aqui, era o primeiro dia da semana e os irmãos celebravam a ágape, a festa do amor. Paulo aproveitava o momento festivo para reunir as igrejas e exortá-la a permanecer na fé e a celebrar a ceia. Paulo teria que partir já na segunda-feira e ele tinha que aproveitar ao máximo o curto espaço de tempo. Naquela época era comum a fumaça de óleo queimado, porque por conta das lâmpadas que ficavam em contato com as pessoas e provocava um pesado sono, porque ardia as vistas das pessoas a fumaça. Então, lá pelas tantas, um jovem rapaz escolheu sentar-se num lugar não muito adequado. Ele sentou-se numa janela no terceiro andar, e ali ele adormeceu e ele caiu, levou um grande tombo do terceiro andar e veio, quando chegaram lá, correram, ele estava morto. O que nós aprendemos com isso? Que não despreze quem pode lhe ajudar. O jovem desprezou Paulo quando caiu da janela. Mas quando ele caiu da janela, Paulo parou tudo e foi até onde ele estava para ajudá-lo. Paulo abraçou aquele jovem e o abraço lhe trouxe de volta à vida. Não era apenas o abraço de Paulo, mas era o abraço de Jesus. Paulo, ele só foi um instrumento, usado por Jesus. Mas na verdade aquele jovem, ele foi abraçado por Jesus. Às vezes nós desprezamos as pessoas, ignorando-as. Um dia acontece uma reviravolta em nossa vida e Deus nos coloca sob os cuidados daqueles que nós desprezamos. Nós não devemos desprezar a ninguém, queridos, porque a vida ela dá muitas viravoltas, muitas viravoltas. E numa dessas reviravoltas da vida, aquela pessoa que nós ignoramos tanto, pode ser a pessoa que Deus use para nos ajudar, para nos abençoar, Você tem desprezado Jesus, mas na hora que você precisa, na hora que você cai da janela, na hora da sua dor, da sua aflição, Jesus, ele para tudo, desce, inclina sobre você, abraça-la, ele lhe abraça e dá novo ânimo. E por que você continua desprezando a Jesus? Segundo, saia da janela, saia do seu comodismo, saia do comodismo que sua vida se encontra. Aquele jovem, ele estava sentado na janela e não prestou atenção. Foi tomado pelo cansaço, adormeceu e caiu morto. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, de fazer aquilo que é certo, mas nós estamos sempre cansados, Quando é para ouvir as palavras do Senhor, quando é para ouvir a exortação do Senhor, nós estamos sempre cansados. Isso é um grande perigo. A janela aqui, representada aqui, é como os olhos. Coloca-nos em contato com o mundo. Era o lugar onde aquele jovem poderia olhar para fora, olhar para o mundo. Quando você está à janela, você pode ou olhar para dentro ou olhar para fora. O bom é que você olhe para dentro de você mesmo, faça uma avaliação da sua vida. A janela representa o lugar onde muitas pessoas escolhem estar, quando não querem viver uma vida de compromisso com Deus e com sua palavra. Aquele jovem, certamente ele não era convertido, porque se fosse, não procuraria a janela, procuraria estar ali no meio, ouvindo a palavra. Mas ele escolheu ficar na janela. Ele estava vivendo o conflito, ele não sabia se ouvia o sermão de Paulo, que trazia a mensagem do Evangelho, ou se escutava as vozes da rua.
as vozes que nos enganam, as vozes que parecem ser tão meigas, né? Que chamam tanto as nossas atenções e tiram o nosso foco. Tira o nosso foco. É isso aí. Há muitos na igreja que se sentem atraídos pelas coisas do mundo. Eles são atraídos pela prostituição, pela pornografia, pelas drogas, pelo álcool, pela violência. Eles oscilam tanto entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte. Jovem, homem, mulher, você que é casado, né, ancião, você, saia da janela de Satanás. Esta janela ainda vai dar um tombo em você e pode levar você à morte. Ouça a palavra de Deus, saia da janela de Satanás. Terceiro, não perca a segunda chance. O jovem ele caiu e morreu, mas graças ao poder do Senhor Jesus, manifestado no abraço de Paulo, ele voltou à vida, ele teve uma segunda chance. Você pode notar aqui que no versículo 12 ele diz: então conduziram vivo o rapaz. Conduzir, ele é o quê? Conduzir é o mesmo que significa guiar, levar, dirigir, apacentar, discipular. Ao ter uma segunda chance, aquele jovem deixou-se conduzir, deixou-se apacentar. Permitiu que o seu pastor pastoreasse, ele permitiu que os seus irmãos em Cristo o conduzissem. O resultado é esse, que todos se sentiram grandemente confortados. Conclusão, aquele jovem ele aproveitou a segunda chance que Deus lhe deu, mas ele precisou cair da janela. Será que você também vai precisar cair da janela? Jesus está lhe dando uma segunda chance, aproveite. Aproveite, querido, a segunda chance que Deus está lhe dando. E que você não chegue a precisar cair da janela, porque muitas vezes nós caímos e nós não temos uma segunda chance. Muitas vezes nós caímos naquilo que nós achamos que é certo. Muitas vezes nós caímos, né, na janela e no abismo do nosso orgulho, do nosso eu. E tem uma coisa que eu aprendi. Muitas vezes você acha que está por cima demais, como Davi. Quando Davi estava ali no seu terraço, passeando, ele estava acima demais. Né? Ele mandou o seu exército para a guerra, mas ele não foi. Davi era um homem acostumado a estar na guerra, mas ele não foi. Ele ficou ali no pátio, descansando, e foi quando tudo aconteceu. Foi quando ele viu Batseba daquela janela. Ele subiu demais. Davi, ele já não precisava estar mais lá no meio da guerra, ele era um rei respeitado. Né? Davi tinha feito muitos feitos para aquele povo, ele se sentiu alto demais. E na verdade, Davi ele foi grande demais quando ele estava lá embaixo, ali, a ponto de derrubar o gigante Golias, quando ele estava escolhendo aquelas pedrinhas ali. Foi quando Deus mais lhe exaltou, uma das vezes que Deus mais exaltou Davi, foi quando ele estava lá embaixo. Quando Davi subiu tanto, você note que quando a gente está muito alto, dois dos nossos sentidos são totalmente abalados. A nossa visão, quando a gente está muito alto demais, fica difícil ver quem está lá embaixo, tira o nosso foco, a gente vê as pessoas, né, assim, não vê as pessoas nitidamente. E a nossa audição, quando você está muito alto, você não quer ouvir o seu próximo, você acha que você é o cara, que você é a mulher, que você está acima de tudo. Foi aí a grande derrota de Davi, uma das grandes derrotas, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Né? Você não encontra Deus falar isso com nenhum outro homem da Bíblia. Você não vê Deus falando isso com Abraão, com Moisés. Ele só falou com Davi, que Davi era um homem segundo o seu coração. Mas Davi se deixou levar pela altivez, pela altitude que ele estava, pela alta posição que ele se encontrava. Davi ele foi um grande líder, mas como pai de família foi um fracasso. Foi um fracasso. Ele se preocupava tanto com as coisas lá fora e dentro da sua casa ele esqueceu, porque ele estava muito alto. Então quando você estiver muito alto, quando você estiver em uma janela, cuidado para você não cair. Porque o tombo é certeiro, queridos. Quando você deixa Deus de lado e vai ficar na janela, dá ouvido aos ruídos, às vozes que vêm lá de fora. Se você quer estar na janela, esteja a ponto só para se refrescar, para buscar a Deus, para olhar os céus, olhar tudo que Deus criou e refletir. Se você quiser ficar na janela, fique, mas em uma posição que você vai estar pronto sempre para ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele te manda. Porque com certeza você não irá cair. E se você cair, que você reconheça.
Se você cair sem vida, que você possa ter uma oportunidade de receber um abraço de Jesus, um abraço que te conforta, um abraço que te dá vida, que você possa meditar nessa palavra, que você jamais fique na janela de Satanás, porque o seu tombo pode ser infalível, você pode cair e não levantar mais. Que você reflita nessa palavra, que você busque, e que se está acontecendo isso com você, não é tarde, querido. Se humilhe diante da potente mão do Senhor, diga a Ele: Senhor, eu estou fraco. Se você está em uma área da sua vida que você sabe que você está pecando, mas a tua carne, ela grita, e você dá lugar à carne, chegue para Jesus e diga: Deus, Espírito Santo, me ajude. Como Paulo falou, Paulo disse que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, porém aquilo que ele não queria, era aquilo que ele fazia. Né? Muitas vezes a gente não quer fazer algo, mas a nossa carne, ela grita, ela briga. Então reconheça, diga: Senhor, eu quero me ver livre disso, eu não quero praticar tais atos, ó Deus, que podem entristecer o Teu Espírito Santo, mas me ajuda, Senhor, me conduz. Sabe, toda vez que o inimigo vier aí bater na tua janela, não abra, diga: Jesus, me fortalece, me sustenta, que o Senhor prontamente vai estar te ouvindo e vai estar te fortalecendo. Então, em nome de Jesus, que você não fique na janela a ponto de cair dela e sofrer um grande tombo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a tua vida. E nós nos encontraremos aqui em mais um programa do Ser Tu Uma Bênção. Ser Tu Uma Bênção na tua casa, por onde você passar. Que a bênção do Senhor Jesus te acompanhe todos os dias da tua vida. Um beijo no teu coração, fica na paz e até a próxima.